Olá, meus amigos, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja revestindo a tua vida, a tua família e tudo aquilo que Deus tem confiado às tuas mãos. Eu quero, nesse momento, retomar as nossas ministrações, falando um pouco hoje sobre a Páscoa. Hoje é domingo em que o mundo comemora domingo de Páscoa, porque assim o mundo diz que está lembrando a ressurreição de Jesus Cristo. Porém, a palavra de Deus é o nosso instrumento de fé e de prática, é a nossa regra. E nós, então, seguimos aquilo que a Bíblia Sagrada nos ordena. Voltando lá no Velho Testamento, na Nova Aliança, nós temos, através do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que estão escritas essas palavras: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento, eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E porque esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. O Senhor ali estava falando da nação de Israel. E o Velho Testamento, no contexto que nós vivemos hoje, ele é apenas sombra daquelas coisas que viriam. Ou seja, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio e agora, em Cristo Jesus, a lei de Moisés se cumpriu. De maneira que, de forma nenhuma, nós podemos voltar à velha aliança e estarmos comemorando festas judaicas ou qualquer outra prática em que a lei de Moisés estabeleceu aos hebreus. Portanto, esse texto que nós acabamos de mencionar, Oséias capítulo 4, versículo 6, começa dizendo: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Traduzindo para o nosso tempo, o povo de Deus hoje na terra é a igreja de Jesus Cristo. No Velho Testamento eram os hebreus, o judeu, porém agora aqueles que confessam e declaram que Jesus Cristo é o seu único Senhor e o seu único Salvador, e através da obra que Jesus realizou no outeiro do Calvário, esses então constituem na terra o povo de Deus, que são assim chamados filhos de Deus, conforme nos revela no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Então, qualquer habitante na face da terra, para ter comunhão com Deus, para caminhar com Deus, é necessário entrar por esta via, por esse plano, por esse projeto de Deus. Eu quero dizer a você que todos nós hoje, evidentemente, tomamos dióxido de hidrogênio. O que é isso? É a água, evidentemente. Agora, eu gostaria que você pegasse qualquer cientista do planeta, em qualquer laboratório do mundo, e pedisse para que ele una 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio para ver se ele consegue produzir água. Não vai conseguir, evidentemente. Isso, então, se chama salvação. O que nós queremos dizer com isso? É que você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa exemplar, você pode ser uma pessoa carismática, caridosa, você pode pegar todos os seus bens e doar aos pobres, você pode fazer uma obra filantrópica a nível universal, de grande impacto. Deus não aceita absolutamente nada que possamos oferecer a Ele. E isso não te coloca em condição de salvação diante de Deus. O seu gesto de bondade, o seu gesto de ser honesto, trabalhar, pagar as suas contas em dia, nada disso Deus aceita das nossas mãos. O plano de Deus para a vida do homem é Jesus Cristo no outeiro do Calvário. Portanto, todos aqueles, inclusive o judeu, que não aceitarem a Jesus Cristo, não o confessarem e caminhar com eles, esse está fora do propósito de Deus. Nós entendemos que Deus estabeleceu para o povo judeu 7 festas. Então foram a Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur e os tabernáculos, que é o Sucote. Dessas 7 festas, Jesus, quando esteve fisicamente aqui na terra, ele cumpriu 4. Ele cumpriu Páscoa, ele cumpriu pães asmos, ele cumpriu Pentecostes, e ele cumpriu a ressurreição, né? Então, que é as primícias. Então, Jesus, ele cumpriu literalmente a lei de Moisés.
De maneira que nós não temos de forma nenhuma de estar voltando à velha aliança, de estar voltando ao Velho Testamento e cumprindo aquelas ordenanças que Deus ordenou para os hebreus. Deus estabeleceu a Páscoa através de Êxodo capítulo 12, por conta do seu povo ter sido liberto do cativeiro egípcio, em que passou lá 430 anos. Então Deus ordenou a Moisés que celebrasse a Páscoa, tomasse cada família um cordeiro de acordo com cada família, separasse ali por 14 dias, por 10 dias, depois no 14º, o cordeiro seria sacrificado e aquele cordeiro então representava a libertação do povo hebreu. Então, como é que hoje nós devemos ver essa situação? Nós devemos caminhar com Cristo Jesus e declarar que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Veja que, quando Jesus foi crucificado, Ele foi crucificado junto com 2 ladrões. E naquele momento da crucificação, a partir das 15 horas daquela sexta-feira, começaria então o sábado, o grande sábado, que era o início da Páscoa, o início da celebração da Páscoa para o judeu. Então, o que ocorre é que Jesus estava sendo crucificado, ele não tinha nenhuma condição de interferir ali naquela cerimônia judaica, naquele sacrifício judaico que estava acontecendo no templo. Então, da fortaleza de Antônia até o Gólgota, até o Monte Caveira, até ali no Calvário, onde Jesus estava sendo crucificado, ali nós temos mais ou menos 800 metros, que foi o percurso em que Jesus carregou a cruz. E quando chegou ali, ele ficou 6 horas encravado na cruz do Calvário. E durante essas 6 horas, Jesus proferiu 7 frases. É bom nós entendermos isso para que possamos então saber que propósito que Deus tem em relação à Páscoa para as nossas vidas hoje. Os judeus, eles cometeram um erro estratégico, crucificando Jesus na sexta-feira, sendo que a partir das 15 horas iniciaria o grande dia, a Páscoa. E ali viriam pessoas de vários lugares, de várias províncias, inclusive de outras nações. E o que aquelas pessoas diriam ao encontrar ali condenados, crucificados? Então os judeus, eles apressaram, pediram para o governador para que quebrasse as pernas dos condenados, para que então eles fossem mortos rapidamente. Porque a partir das 15 horas daquele dia, eles não podiam mais fazer absolutamente nada, porque começava ali o sábado, né? Começava ali a festa da Páscoa. Então, naquele momento, naquele ambiente em que Jesus estava sendo crucificado, nós acreditamos que tinha ali mais ou menos umas 1000 pessoas. Quem estavam ali? Quem eram aquelas pessoas? Então ali havia alguns fofoqueiros dos judeus, dos fariseus, ali havia também alguns discípulos de Jesus. Nós cremos que ali também havia alguns parentes daqueles condenados, daqueles ladrões que estavam sendo crucificados juntamente com Jesus Cristo. Ali havia alguns que havia pedido a condenação de Cristo, mas ali também, naquele momento, havia os soldados romanos que estavam executando a crucificação de Jesus Cristo. Sendo que, do outro lado da cidade, no centro de Jerusalém, estava o templo, onde estava cheio o templo. Todos haviam corrido para lá porque haveria o início da cerimônia do sacrifício mosaico, a oferenda do Cordeiro Pascal. E ali imagine que o sumo sacerdote está com a bandeja nas mãos, ele está diante do Santo dos Santos, a cortina está na frente dele, porque às 15 horas em ponto ele deveria entrar no Santo dos Santos e oferecer o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Mosaico para o Senhor. Acontece que Jesus, exatamente às 15 horas, ele bradou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, então, Jesus deixa o seu corpo na cruz, em espírito ele desce, ele rasga o território, a terra, ele causa um verdadeiro terremoto, por onde ele passa, ele ressuscita os mortos, vai direto para o templo, ele rasga o templo, sacode o templo e ele rasga a cortina do alto a baixo, entra no Santo dos Santos e a Bíblia diz: um novo e vivo caminho vos tenho preparado.
O Senhor Jeová então diz: a partir desse momento eu não quero, não aceito mais sacrifício de animais. Ali terminou a velha aliança. Ali terminou o Velho Testamento. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi oferecido de uma vez por todas. Portanto, amados, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal é Jesus Cristo. Não temos que voltar ao Velho Testamento e trazermos agora lembrança, trazermos agora práticas, festas dos hebreus, porque isso se traduz em maldição, é o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles que praticam as obras do Velho Testamento estão embaixo de maldição. Aí você pode dizer: bispo, mas o meu pastor, a minha liderança me ensina assim. Eu quero te dizer, amados, que se ele te ensina assim, é porque ele não tem revelação, porque ele precisa pesquisar um pouco mais, e você tem a responsabilidade de estudar a palavra de Deus para que você não seja enganado. Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, nós não podemos ir no Velho Testamento e querer pensar de lá alguma coisa para trazer para a época da graça, para o tempo que nós estamos vivendo. Porque se fizermos isso, nós estamos dizendo com os nossos atos e com as nossas atitudes: Senhor, o teu sacrifício no outeiro do Calvário não foi completo. Está faltando algo. Eu preciso lá em Moisés, eu preciso lá em Êxodo capítulo 12 e trazer a festa pascual. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Em Cristo Jesus você é completo. Você não pode agora estar praticando as coisas do Velho Testamento. Mesmo porque no Monte Betânia Jesus transformou Páscoa em ceia. Agora não é Páscoa, agora é ceia. Então, se você aprendeu por efeito da religiosidade, por efeito da familiaridade, por efeito da cultura do mundo ou da nação, do país que você vive, agora você precisa abdicar dessas coisas, abrir mão dessas coisas, porque a palavra de Deus é a verdade divina que vem de encontro com a nossa realidade humana para nos propor a vontade de Deus e, através dessa proposta, caminharmos com Jesus Cristo. Então, esta é a Páscoa, Jesus Cristo em nossa vida. Agora, outra coisa eu quero que você observe. Se você analisar os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, mais as cartas que Pedro, Tiago, João, Judas, que eles escreveram, você não vai encontrar nenhuma orientação em que nós, em Cristo Jesus, devemos comemorar ou praticar nenhuma das festas judaicas. Pelo contrário, você vai encontrar que Cristo é tudo em todos, que Cristo é a nossa autossuficiência, que aqueles que estão em Cristo, eles caminham em novidade de vida. Portanto, eu quero que você entenda que não é vontade de Deus estar comemorando essas coisas. Infelizmente, nós hoje vemos em muitas redes, que temos a facilidade da comunicação, cristãos de vários lugares, Feliz Páscoa, Feliz Domingo de Páscoa. Essas coisas são abominações perante o nosso Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus e por essa palavra caminhar e tirar da sua vida toda essa religiosidade, aquilo que você aprendeu dentro da religião. Essas coisas, muito provavelmente, você aprendeu na denominação, ou você aprendeu com a família, ou você aprendeu em outro lugar. Mas na palavra de Deus, no Novo Testamento, você não aprendeu isso. Por isso, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele é o nosso sacrifício pelo pecado, e a nossa caminhada agora é com Cristo Jesus, sem estar praticando estas coisas do Velho Testamento. Infelizmente, no mundo, em muitos lugares, a Páscoa se traduz em ovo de Páscoa, em ovo de chocolate. E pela primeira vez na história, nós percebemos que Jesus está sendo mais lembrado do que o coelho. Por quê? Porque há aí uma epidemia, ou melhor, uma pandemia estabelecida no planeta, e muitas pessoas estão se voltando agora para Deus, estão buscando socorro e o livramento do nosso Senhor, estão abandonando essas coisas que, na verdade, só traz maldição, só traz complicação na nossa vida espiritual. Que Deus lhe abençoe grandemente, que a paz do Senhor, que excede